Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo nós celebramos a transfiguração de Jesus no Tabor e devemos buscar qual o significado desta data tão importante para nós cristãos católicos. Então, hoje no Tabor, o Senhor se transformou. Cristo vai mostrar essa natureza gloriosa, porque Ele é Deus que veio para transformar o mundo e o coração das pessoas. Assim como o Senhor muda de forma, transfigura, Ele quer transfigurar o nosso coração. Ele quer nos revestir do seu esplendor. Podemos dizer que no Tabor, Jesus nos oferece uma divinização. Todo cristão é semelhante a Cristo. Ele deseja nos santificar por meio da festa de hoje. Queridos irmãos e irmãs, segundo a tradição, o evento da transfiguração ocorreu 40 dias antes da morte de cruz. Ela é uma ponte que introduz cada um de nós ao Calvário, para chegarmos também à ressurreição. Então precisamos nos elevar, precisamos subir a montanha. E a nossa vida é esse contínuo caminhar para Cristo. Subir um degrau de cada vez para chegarmos ao céu. Nós vamos notar que Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. São os mais próximos. Por isso São João Crisóstomo vai dizer: Estes 3 foram escolhidos, pois Pedro amava a Jesus mais do que os outros. A pergunta de Jesus ressuscitado a Pedro: Tu me ama mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros. São João Crisóstomo continua: João foi escolhido porque era amado por Jesus mais do que os outros. É o discípulo amado. E Tiago porque se unira à resposta do irmão: Sim, podemos beber do teu cálice. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos notar que Jesus ele é transfigurado pelo Espírito Santo. E a voz do Pai diz que Jesus é o Filho amado no qual nós devemos escutar o que ele nos diz. O rosto de Jesus fica resplandecente como o sol, ou seja, é Jesus a luz do mundo. E contemplar a face de Cristo na Eucaristia é o modo de receber essa luz também na nossa vida e no nosso coração. Essa subida ao Monte Tabor, ela é presente na Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. A montanha
é o lugar da revelação de Deus. Então Jesus sobe com Pedro, Tiago e João para mostrar que ele é Deus e Senhor. E também nós precisamos subir a montanha para contemplar a Cristo, para professar a nossa fé no Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os apóstolos vão ficar com medo quando escutam a voz do Pai. É um temor onde eles vão reconhecer a pequenez de cada um deles e a grandeza de Deus. São Francisco de Assis, quando ele estava diante do crucifixo da igreja de São Damião, ele fazia a seguinte oração: Quem sois vós, Senhor, e quem sou eu? E Francisco de Assis mesmo respondia: Vós sois o Altíssimo, Senhor do céu e da terra, e eu, miserável, um vermezinho, vosso ínfimo servo. Então, o temor, o medo dos discípulos é reconhecer a sua pequenez e a grandeza de Deus. Diante do Santíssimo, nós devemos reconhecer a nossa condição filial, a nossa condição de criatura e que Deus é nosso Senhor. Por isso, nós nos ajoelhamos para diminuir diante dele e para que ele cresça em cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, aparecem ainda Moisés e Elias, e Orígenes vai fazer um comentário sobre os dois. Ele vai dizer que Pedro pede para construir essas 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Orígenes afirma que Pedro comete um erro, porque não precisa de 3 tendas, mas uma só tenda, que vai se tornar a Igreja Católica, da qual Pedro será o fundamento também como um dos pilares da Igreja. Possamos nós reconhecer que não tem muitas igrejas, muitas tendas, mas uma só é a Igreja de Cristo, a qual nós devemos nos inserir para servir e amar. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fica com a sua veste reluzente, semelhante às vestes dos santos no Apocalipse, que foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Então, a cena do Tabor na transfiguração do Senhor mostra que Jesus quer nos purificar, nos santificar, para que também a nossa alma seja cheia de luz, cheia de fé, cheia de amor. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.